Olá, amigos! Hoje nós vamos dar início a uma série sobre o livro dos Salmos. Vamos estudar 8 salmos e através deles vamos conhecer um pouco mais a respeito do nosso Deus. O livro dos Salmos ele é magnífico. Ali nós temos orações, temos louvor, temos adoração, temos terapia, temos enfim muitos e muitos temas a serem explorados. Este primeiro encontro vamos estudar o Salmo número 1. Aqui o salmista ele nos traz a grande realidade para os nossos dias. O salmista diz assim, a partir do verso 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmista está aqui falando a respeito de 2 caminhos. E de fato, a vida sempre teve e sempre terá apenas 2 caminhos. Não há uma terceira alternativa. E aqui o salmista fala a respeito desses 2 caminhos de forma contrastante. Ele está dizendo que uma pessoa ela está caminhando, está andando, de repente ela se detém em alguma coisa porque aquilo lhe chamou a atenção, e depois de pesar os prós e os contras, ela para e se assenta. Eis o caminho da perdição: andar, se deter, se assentar. É assim que as pessoas hoje vão se afastando dos caminhos de Deus. E eu gosto muito de um pensamento de uma escritora norte-americana. Essa escritora faleceu em 1915, mas suas palavras falam hoje a nós como se ela estivesse viva ainda agora. Essa escritora chama-se Ellen White. Em um livro chamado Testemunhos Seletos, volume 5, página 585, essa autora diz as seguintes palavras: Misterioso é o laço que liga entre si os corações humanos, de modo que gostos, gestos e sentimentos e princípios das 2 pessoas ficam intimamente associados. Um apanha o espírito e copia as maneiras e ações do outro. Como a cera toma a forma do sinete, assim a mente recebe a impressão produzida pelo intercâmbio e convívio. Nas palavras dessa autora, ela está dizendo que nós somos seres sociáveis e isso é uma realidade. E ao nos associarmos com as pessoas, nós vamos influenciando e sendo influenciados. Nós vamos impregnando a mente dessa pessoa com características nossas, mas também nós vamos sendo impregnados. E agora o grande perigo que o salmista vem nos apresentando aqui no Salmo 1 é que há um caminho que leva para longe de Deus. Há um caminho que conduz para a perdição. E esse caminho ele é progressivo e muitas vezes não é perceptível. Mas o problema é que quando a pessoa vai andando, se detendo, se assentando, ela vai tomando forma a sua vida, a forma da perdição. Porque primeiro, a pessoa aceita os conselhos dos ímpios. Depois, ela começa a participar de seus costumes. E por fim, ela adota aquelas práticas também à sua vida. Andar, se deter, se assentar. Eis o caminho da perdição. Os escarnecedores são algo tão real que o apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, a segunda carta, no capítulo 3, verso 3 e 4, ele diz assim que nos últimos dias viriam escarnecedores com seus escárnios, perguntando, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais morreram até hoje, o tempo passou e nada aconteceu. Quando alguém chega até você e fica duvidando da sua fé, duvidando daquilo que você ensina, e então questionando, você segue Jesus? Mas ele prometeu voltar, não prometeu? E até agora nada. Meu pai falava disso e nada aconteceu. Meu avô falava disso e nada aconteceu. Meu bisavô falava disso e nada aconteceu. E muitos morreram e nada aconteceu. Diante disso,
nós nos vemos sob a realidade de um escarnecedor. Mas também o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, verso 29, ele fala do momento em que Jesus estava com uns soldados e os soldados colocaram espinhos, ou melhor, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, colocaram um cetro sobre a sua mão, colocaram uma capa sobre ele e então falaram: "Salve, Rei dos Judeus!" E ali Mateus diz que eles fizeram isso escarnecendo de Jesus. Quando alguém chega diante de você e zomba, escarnece de sua fé, de quem você é, do que você representa, essa pessoa é um escarnecedor. Mas há um perigo muito grande, porque quando nós olhamos a realidade bíblica sobre os escarnecedores, nós vemos um perigo muito grande. Certa ocasião, Jesus é levado para o templo, ele é levado para ser julgado, e então Pedro começa a se infiltrar entre as pessoas, está no pátio, ali havia muitas pessoas. Aquela cena é uma cena de escárnio pura, porque tudo está errado, o horário do julgamento não era o horário propício, as pessoas que estavam ali estavam contratadas para mentir a respeito de Jesus, e agora então, Pedro entra sorrateiramente entre as pessoas, e a Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 55 em diante, que Pedro se assenta entre aqueles escarnecedores. E então alguém olha para Pedro e diz assim: "Olha, eu conheço você. Você é um daqueles que segue esse homem aí. Você é um seguidor de Jesus." E Pedro então, com medo, ele se esquiva e: "Não, eu não sou." E então sai daquela roda de escarnecedores e vai para uma outra. Mas acontece que naquela outra ele novamente é reconhecido e ele se esquiva mais uma vez e vai para uma terceira roda. E quando ele agora, pela terceira vez, nega ser um seguidor de Jesus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, melhor, capítulo 14, verso 71, ele mostra a consequência de assentar-se junto aos escarnecedores. Marcos diz que Pedro começou a praguejar Jesus. Ou seja, Pedro começou a também ser um escarnecedor. Aqui é que está o perigo, meu querido, quando nós andamos, nos detemos e nos assentamos junto aos escarnecedores. Uma hora ou outra, querendo ou não, vamos nos tornar também escarnecedores. E então você pergunta: "Mas pastor, como é que eu posso então resolver isso na minha vida? Eu não posso mais ter amigos não cristãos? Eu não posso mais me associar a pessoas não cristãos, não seguidores de Jesus?" Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que você não deve fazer da vida deles a sua vida, do costume deles o seu costume. Mas há sim algumas coisas que nós precisamos fazer, a fim de que não nos tornemos também escarnecedores. Essa mesma escritora que eu mencionei há pouco, a escritora americana Ellen White, num outro livro, agora chamado Mente, Caráter e Personalidade, na página 412 do seu volume 2, ela diz assim: "A mente humana é enevoada pela malária sensual." Querido, se ela falou isso há mais de 100 anos, retratando um pouco do seu tempo, o que ela falaria hoje dos nossos dias? Será que os nossos dias melhoraram com relação ao assunto da sensualidade? Eu creio que você vai responder que não. Tudo hoje em nosso mundo está permeado de sensualidade. Vamos ver. As músicas não cristãs que você ouve na rua, qual é o conteúdo delas? Sensualidade. Os filmes que muitas vezes passam na TV, no cinema, em qualquer outra mídia, qual é o conteúdo desses filmes? Sensualidade. As novelas, e aqui eu abro um parênteses para dizer que eu creio que cristão não deveria olhar novela, perder tempo com essas bobagens. Mas qual é o conteúdo primário das novelas? Sensualidade. Até mesmo desenhos infantis, se nós não cuidarmos, muitos deles trazem de forma oculta ou algumas vezes até mesmo de forma aberta mensagens de sensualidade. Você percebe que nós vivemos sob esse mesmo problema, sob essa mesma condição, uma sensualidade que vem reinando em nosso mundo e dia após dia vem ganhando mais e mais terreno? No mesmo livro, a autora menciona, na página 418 agora, ela diz assim: "É lei do Espírito adaptar-se gradualmente aos assuntos que é ensinada a ocupar-se." Se você ocupa a sua mente apenas com coisas comuns,
Ela, a sua mente, vai se tornar definhada e enfraquecida. A nossa mente é a sede onde se processam todas as coisas, tanto a vontade de Deus como o convite do inimigo. Muitas vezes nós gastamos tempo com coisas que não prestam, com coisas que não edificam. Assim nossa mente vai se tornando cada dia mais enfraquecida, cada dia mais definhada. Deus quer salvar hoje a nossa vida. Ele quer salvar a nossa mente. Ele trabalha para que possamos crescer, para que possamos melhorar. Deus tem um convite hoje a mim e a você. O salmista, no Salmo 119, verso 9, ele faz uma pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? E então o salmista responde: observando segundo a tua palavra. Aqui está a receita para vencermos. Aqui está a receita para que tenhamos uma mente forte. Aqui está a receita para que já não demos o primeiro passo: andar no caminho, no conselho dos ímpios. Você percebe que em nossa vida nós temos uma série de problemas. Para falar a verdade, nessa luta entre o bem e o mal, nessa luta pelos dois caminhos, nós temos problemas, mas nós também temos desafios. Quais são os problemas que nós temos? Vou pontuar apenas alguns. Um problema, eu mencionei, a sensualidade que reina em nosso mundo. A sensualidade que arrasta muitas pessoas. Nós temos também, muitas vezes, os nossos maus hábitos de leitura, nossos maus hábitos musicais, nossos maus hábitos de programas de TV. Nós temos um outro grande problema, e é triste dizer isso que eu vou falar agora, mas até entre os cristãos existe um grave problema. O problema de não estudar a palavra de Deus. O problema de não ler a Bíblia, de não buscar o conselho de Deus. Então nós temos esses problemas e muitos outros. Você mesmo tem os seus problemas particulares, as suas lutas que só você e Deus sabem. São problemas que precisam ser vencidos. Mas se não bastassem os problemas, nós também temos um grande desafio. E qual é esse desafio? A Bíblia menciona uma luta. Uma luta da carne contra o espírito. O apóstolo Paulo, no livro aos Romanos, ele fala dessa luta, ele chega até mesmo a falar assim: o querer o bem está em mim, mas eu não consigo fazer. E por que Paulo falava disso? Sabe por que razão? Porque há em nós uma natureza pecaminosa. Uma natureza carnal que procura dia a dia nos levar àquilo que nos afasta de Deus. Então, falando agora de mim, mas eu creio que você não é muito diferente. Eu, Paulo César, pastor evangélico, eu prefiro o conselho dos ímpios. Eu prefiro o caminho dos pecadores. Eu prefiro a roda dos escarnecedores. Eu acho que você também prefere. O pecado é muito atrativo. O inimigo coloca as coisas de forma muito bonita para nos arrastar para longe de Deus. Eu acho muito interessante as palavras de um escritor chamado Zig Ziglar. Esse autor, ele escreve as seguintes palavras. Ele diz assim: às vezes fico triste e outras vezes eu até me divirto quando eu vejo pessoas que permitem que a sua consciência os guiem, porque eu posso dizer com confiança que ninguém que deixa de fazer o mal quando tudo está por conta da sua consciência. Esse autor está dizendo: se eu deixar a minha consciência me guiar, eu vou fazer o que é mal. Se eu deixar que o meu coração, que é enganoso, como diz Jeremias, me guiar, eu vou para longe de Deus. Então você percebe, temos problemas, temos desafios e ainda temos mais um agravante. Jesus um dia falou sobre os dois caminhos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 13 e 14, Jesus diz de um caminho que seria largo, atrativo, bonito. O caminho seria reto, asfaltado,
perfeito. Mas o problema é que esse caminho largo conduz para a perdição. E Jesus encerra essa narrativa falando que muitos entram por ele. Você percebe a grande luta que nós temos? Temos que dia a dia lutar contra a sensualidade, que lutar contra os nossos maus atos, que lutar contra a nossa natureza, que lutar contra uma multidão que quer nos arrastar juntamente com eles para a perdição. Diante disso, o que fazer? Diante dessa realidade, como eu conseguirei então me salvar? Mas há ainda um outro problema. Você, quem sabe, que está me ouvindo agora, você até está pensando que você precisa mudar de vida. Quem sabe você está até olhando para a sua vida e pensando assim, eu estou andando pelo conselho dos ímpios. Não, eu já me detive junto ao caminho dos pecadores. Ou quem sabe até você já pode dizer assim, eu estou assentado junto aos escarnecedores. Mas quer saber? As coisas não são bem assim. Não, pastor, as coisas não são bem assim. Isso é relativo. As coisas não são como o Senhor está dizendo. Isso é coisa lá do passado, coisa do Antigo Testamento. Hoje a realidade é outra. Não, pastor, isso foi abolido. Isso é lá para o povo judeu. Isso é lá para o povo de antigamente. Não é mais para os nossos dias. E assim nós vamos colocando uma desculpa em cima da outra para não atender o chamado que Deus nos faz. Deus hoje está convidando você. O Salmo 1, na verdade, é um salmo que faz um chamado. Deus tem um chamado maior para você. Deus tem um convite para a sua vida. Aqui no Salmo 1, ele está falando deste trabalho do inimigo. Ele está mostrando que o inimigo quer arrastar você para a perdição, mas Deus, em seu amor, ele trabalha para a sua salvação. E eu acho muito bonita a descrição do salmista, porque ele nos faz um chamado para olharmos para o passado, para lembrarmos de algumas coisas do passado, mas ele também nos faz um convite para visualizarmos o futuro. Porque no Salmo 1, o autor, ele fala a respeito de de frutos, de árvore, de rio, de pessoas que vão caminhando com Deus. Quando nós lembramos do passado, nós também vemos pessoas caminhando com Deus. O livro do Gênesis, capítulo 5, ele fala de uma pessoa que caminhou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. No passado, nós também tínhamos um rio, o próprio rio da vida, como nos diz Gênesis, capítulo 2, verso 10. No passado, nós tínhamos também uma árvore e seus frutos, que era a própria árvore da vida, também em Gênesis, capítulo 2, verso 8 a 10. Então, quando nós lembramos do passado, vemos as mesmas figuras apresentadas aqui no Salmo 1. Mas quando nós visualizamos e pensamos no futuro, nós também conseguimos ver pessoas caminhando com Deus. O livro do Apocalipse, capítulo 14, e também o capítulo 19, descrevem pessoas que não aceitaram o convite que o inimigo lhes fez. Eles seguiram adiante, caminharam com Deus, não importava o custo que eles tinham que pagar. E eles então foram vencedores. A essas pessoas do futuro é oferecido novamente um rio que agora vai ser o novo rio da vida, descrito em Apocalipse, capítulo 22, verso 1. A essas pessoas também é oferecida uma nova árvore e novos frutos, também no capítulo 22, agora no verso 2. E quando nós fazemos esse exercício de pensar no passado e projetar o futuro, nós conseguimos perceber que Deus sempre teve um povo que foi fiel a Ele. Deus sempre chamou o povo para o seu lado, para o seu caminho. Mas, deixando de lembrar do passado, deixando de pensar no futuro, vamos pensar hoje, o presente. Qual é hoje o seu caminho? Onde hoje está depositada a sua vida? Tem você andado nos caminhos de Deus? Ou tem você se afastado e andado segundo o conselho dos ímpios?
Deus hoje te faz um chamado. Hoje Ele também tem um convite para você. Aqui no Salmo 1, Ele faz um primeiro alerta. Aqueles que querem seguir pelo caminho dos ímpios, aqueles que desejam permanecer junto à roda dos escarnecedores. Infelizmente, a consequência final não é nada agradável. Pois disse aqui o salmista que o ímpio é como a palha. Você sabe o que representa a palha? A Bíblia tem algumas descrições para este símbolo, mas uma em especial me chama a atenção. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 12, Jesus está falando a respeito de um momento em que a palha é retirada e se joga para o ar e passa o vento e leva. E o que sobra dela é amarrado em feixes e queimado. Quando o salmista descreve o caminho dos ímpios e os descreve no final como a palha, está dizendo o caminho dos ímpios é um caminho que no final vai resultar em morte. É um caminho que no final vai resultar em perdição. Mas esse não é o plano de Deus para a sua vida. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não nos criou para que viéssemos a nos perder. Deus criou todos os seres humanos para serem salvos. Em João, capítulo 3, verso 16, um texto muito conhecido, ali João diz que Deus amou o mundo. Deus deseja salvar a todos. E o Apocalipse diz que o lago de fogo foi preparado apenas para o diabo e seus anjos. Então o plano de Deus não é que você se perca. Não é que você seja como a palha. Deus quer te salvar. Deus tem um convite para você. E o salmista, aqui no Salmo 1, ele escreve 3 bênçãos. 3 maravilhosas promessas que são dadas a todos aqueles que fazem do caminho de Deus o seu caminho. A primeira promessa diz que ao seu tempo nós daremos o fruto. Que fruto é esse que dá aquele que anda nos caminhos de Deus? Qual é o fruto da árvore descrito aqui no verso 3 do capítulo 1 desse salmo? O fruto nada mais é do que aquele que Paulo já descreve lá no livro de Gálatas. Capítulo 5, Paulo fala, e o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, Paulo está dizendo assim, se você fizer do caminho de Deus o seu caminho, você vai ter mais amor, você vai ter mais paz, você vai ser mais manso, você vai ter uma vida melhor. Então, quando você aceita o convite de Deus e faz do caminho dele o seu caminho, os frutos surgem na sua vida como uma consequência de você estar enraizado como uma árvore e não como uma palha em Deus. A outra bênção descrita aqui, no Salmo 1, verso 3 também, diz que a sua folhagem não murcha. O que é uma folhagem que murcha? Eu não sou um jardineiro, não entendo nada de flores, mas eu sei de uma coisa. Quando uma folhagem murcha, é porque ela morreu. Então o salmista está dizendo que ao fazermos do nosso caminho, o caminho de Deus, a nossa folhagem não vai murchar. Ou seja, ele está dizendo assim, você não vai morrer, mas aqui o salmista não está falando de não morrer fisicamente, porque todos morremos fisicamente em consequência do pecado. Aqui o salmista está dizendo que nós não vamos morrer, numa mesma alusão que é feita no Salmo 92, e também em Jeremias 17, porque fala de uma árvore que está plantada junto às águas e vem muito vento, muito forte, mas ele não é abalado. A folhagem não murcha porque podem vir provações, lutas, tempestades na sua vida, mas você será vitorioso, porque a sua raiz é sólida, é firme, está em Deus. A terceira bênção que o Salmo descreve também, aqui no verso 3, diz que tudo o que você fizer será bem sucedido. Ou seja, se você fizer do caminho de Deus o seu caminho, tudo que você fizer, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar o seu trabalho. Deus vai abençoar a sua família. Deus vai abençoar a sua saúde. Deus vai cuidar de você de forma tão maravilhosa que tudo vai se tornar em bênção.
Você percebe a maravilha que existe em seguir os caminhos de Deus? Deus é um Pai de amor grandioso. Eu já vi na minha vida, muitas vezes, como Deus trabalhou para salvar as pessoas. Deus faz coisas que, se fôssemos olhar pelos olhos humanos, nós diríamos isso é impossível. Mas nada é impossível para Deus. Quando Deus quer salvar o ser humano, Deus faz qualquer coisa. E Ele tem hoje um grande chamado para você. Ele quer abençoar a tua vida. Ele quer te salvar. Ele quer fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa feliz. Ele quer fazer com que os frutos do Espírito brotem em tua vida. Há cerca de 2 anos, eu estava fazendo uma semana de oração numa cidade da Serra Gaúcha. E eu não estava sozinho, eu estava junto com um grupo de amigos. Cada um desses meus amigos estava trabalhando em uma igreja diferente. A igreja onde eu estava trabalhando ficava a 22 quilômetros mais ou menos da igreja onde nós estávamos concentrados. Naquela ocasião, nós estávamos dormindo em uma sala nos fundos da igreja. E eu lembro que nós trabalhamos a semana inteira, pregamos, visitamos, tivemos a alegria de ver pessoas aceitando a Jesus como Salvador, querendo ser batizadas. E então, quando chegou sexta-feira, véspera do grande batismo, tudo corria bem, nós estávamos felizes, estávamos aguardando o grande momento do batismo, muitas pessoas seriam batizadas. Mas naquela manhã de sexta-feira aconteceu uma coisa que me marcou, e eu creio que na eternidade eu vou sentar aos pés de Jesus e ele vai me explicar tudo o que aconteceu naquele dia. Nós estávamos ali de manhã cedo, havíamos acordado, feito o nosso culto, eu estava junto com mais 4 amigos, e então alguns irmãos, diáconos da igreja, foram até a igreja para colocar o tanque de batismo a encher e esquentar a água, porque o mês que eu estava ali era um mês de frio, estava bastante frio. Só que enquanto nós estávamos lá fazendo o nosso culto, esses irmãos chegaram até a sala onde nós estávamos e nos perguntaram se nós havíamos percebido que havia faltado água. E aí então nós não tínhamos ainda nem saído do local onde nós estávamos, então nós falamos, não, a gente nem saiu daqui ainda, não vimos que faltou água. Só que aquele irmão foi até o vizinho da igreja para ver se realmente tinha faltado água ou se era algum problema ali nos canos da igreja. E então um vizinho do lado da igreja disse, aqui em casa também faz tempo que não tem água. E ele viu um outro vizinho em frente à igreja e foi lá e perguntou, aqui também não tem água. E aqueles 2 diáconos que estavam conosco, cada um ligou para sua casa e as esposas também confirmaram, não, aqui também não tem água. Resumo, não havia água na cidade inteira. Nós fomos trabalhar naquele dia, visitamos as pessoas, pregamos nas igrejas, e quando retornamos à noite, a primeira coisa que nós fomos olhar é se tinha água. E não havia água ainda. Nós ficamos tão preocupados. Como é que nós faríamos um batismo sem água? Naquele momento, um amigo meu, um evangelista, ele começou a tentar criar muitas alternativas. Pensou em chamar o bombeiro, pensou em levar para casa de algum outro membro da igreja que tivesse piscina. Enfim, pensamos várias coisas. Nenhuma delas nós efetivamos, porque o batismo, afinal de contas, seria no sábado de manhã. Naquele momento, nós fomos descansar, só que nós fizemos um acordo. De hora em hora, um acordaria, veria se já havia retornado a água, iria até a igreja, ligaria a torneira para encher o tanque. E assim fomos. Durante 1 hora, cada um acordava, ia olhar e nada. Eu fiz algo, eu não posso dizer que era falta de fé, eu não sei, mas eu fiz quase como o Gideão.
quarto onde eu estava ficava bem próximo do banheiro. E então eu fui lá no banheiro masculino, abri a porta, peguei a torneira da pia, abri toda ela e peguei um bolo de papel toalha e coloquei debaixo da torneira. Eu pensei assim, quando a água vier, vai acontecer do som da água vindo pelos canos, vai me acordar. E aí então vai bater aqui, eu vou ver a água toda esparramando, os papéis molhados e pronto, Deus resolveu. Só que acordou o primeiro e nada da água. Acordou o segundo e não tinha água, acordou o terceiro e nada, e assim fomos a noite inteira. Quando deu umas 6 horas da manhã, um dos meus amigos evangelistas, ele me cutucou e disse assim, Paulo, eu vou fazer diferente. Estou cansado de ficar levantando e olhando e nada resolvendo. Eu vou entrar na igreja, vou entrar no tanque do batismo, vou clamar a Deus de joelhos de dentro do tanque e vou pedir que Deus faça um milagre. Meu querido, veja o que Deus faz para salvar alguém. Esse meu amigo saiu do quarto onde nós estávamos, se dirigiu à igreja e eu acho que não passou nem sequer 1 minuto. Ele retornou branco, tremendo muito, e eu perguntei para ele o que tinha acontecido. E ele somente disse assim, Paulo, vem comigo, você precisa ver o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Quando nós entramos na igreja, o tanque do batismo estava cheio. Sabe como é que estava a água? Naquele dia de inverno, bem morninha. Eu corri para o banheiro, olhei a torneira, o papel, e sabe como é que ele estava? Seco. Mais de 24 horas sem água naquela cidade. Mas Deus tinha pessoas que precisavam ser salvas. Deus tinha pessoas que estavam andando no caminho dos pecadores e agora queriam fazer meia volta e seguir pelo caminho de Deus. Então Deus operou um grande milagre. Deus encheu aquele tanque. Deus esquentou aquela água. E naquela manhã de sábado, várias pessoas foram batizadas para a glória do nome de nosso Deus. Queridos, qual hoje é o seu caminho? Por onde você tem andado? Se você hoje está andando pelo caminho dos ímpios, ouvindo os seus conselhos, há ainda chance para você. Deus te chama para você dar meia volta. Se você já deu um passo além e quem sabe já se deteve junto aos pecadores, Deus também tem um convite para você. Mas você talvez olhe agora para mim e diga assim, pastor, eu já fui longe demais. Estou assentado junto aos escarnecedores. Saiba que Deus também tem um plano para você. Pedro sentou-se junto aos escarnecedores. Mas Jesus, em seu amor, o resgatou. Deus hoje quer salvar a sua vida. Deus hoje quer mudar o rumo da sua história. Ele quer abençoar você. Jesus está voltando. E Ele quer hoje que você faça do seu caminho o caminho da salvação. Tem você hoje o desejo de dizer, Senhor, salva-me. Senhor, me ajude a mudar de vida porque eu não consigo. Senhor, restaura o meu caminho e me transforma. Se você tem esse desejo, feche os olhos comigo. Vamos orar. Deus tem um plano na sua vida. E Ele vai te salvar. Porque esse é o maior desejo dEle. E Ele vai fazer de tudo para alcançar você. Feche os olhos e vamos orar neste momento. Grande Deus, nosso Pai. Não há palavras para descrever o Teu amor em nossa vida. Obrigado porque mesmo em meio às circunstâncias em que vivemos, em um mundo permeado de pecado, de sensualidade, um mundo, Deus, onde muitas vezes a nossa natureza nos leva a fazer coisas que não é do nosso agrado e nem do Teu agrado. Obrigado, Senhor, porque em Teu amor, o Senhor ainda assim nos aceita. Obrigado, Senhor, porque em Teu amor o Senhor ainda nos chama.
E obrigado, grande Deus, porque em Teu amor o Senhor nos transforma. Continua, Pai querido, guiando a nossa vida através de Teu Santo e Poderoso Espírito. Continua, Senhor, através do sangue de Jesus, limpando o nosso pecado. E hoje, dá-nos forças para dar meia volta e fazer do nosso caminho o Teu caminho. Salva, ó Deus, essa pessoa que nos ouve neste momento. Que ela sinta a Tua mão neste momento sobre a sua cabeça. E ela receba a Tua salvação, porque o Senhor a ama com toda a eternidade. Fica ao nosso lado, Senhor. Eu te peço a Tua graça, a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.